Então, pessoal, nessa aula agora a gente vai trabalhar com referências dentro de uma mesma aba ou entre abas diferentes. Então, por exemplo, na célula I2 eu vou escrever soma. Na I3, multiplicação. Repare que eu estou escrevendo o texto, eu não estou construindo a fórmula. Agora aqui na célula J2 o que eu vou fazer é construir a fórmula soma, só que usando referência, que nem a gente fez aqui na coluna G, ao invés de escrever os números, que nem a gente tinha feito na coluna E. Então, por exemplo, eu vou fazer usando a fórmula soma. Vou botar lá igual a soma da E2, ponto e vírgula, E4, ponto e vírgula, E5. E aí eu vou ter aqui o resultado 37. Beleza. Agora, a multiplicação, eu vou botar igual a multi, abre parênteses, e vou selecionar da E2 até a E5. Até aqui, tranquilo, eu tenho lá 37 e 9.600. Repara que sempre que eu crio uma fórmula com uma referência dentro da própria aba, ou seja, eu estou pegando nessa fórmula soma aqui, as células que estão dentro dessa mesma aba. Ele só vai aparecer o nome da célula. Agora aqui do lado, eu vou fazer esse mesmo procedimento, ou seja, soma e multiplicação, pegando informações da aba cálculos, e a gente vai ver o que vai acontecer. Então vou botar aqui ó, igual a outra aba, só para escrever, para a gente ter uma noção do que está fazendo, e botar aqui igual a soma, e ao invés de simplesmente selecionar uma célula aqui com o mouse, eu vou clicar na aba cálculos, e vou fazer a soma, por exemplo, da D4 até a D7. E repare o que aparece dentro da minha barra de fórmula. Ó, cálculos, exclamação, D4 até D7. E aí ele me dá lá o resultado 11. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa para multiplicação. Então eu vou botar igual a multi, abre parênteses, selecionar a aba cálculos e vir aqui, ó, selecionar de D4 até D7. Quando eu der Enter, ele vai me dar o resultado 30. E aí, se você olhar qualquer uma dessas células, ele diz antes do nome da célula o nome da aba. Então, cálculos D4 até D7. Uma outra forma que você teria de criar esse mesmo resultado é, ao invés de você selecionar, você escrever esse intervalo. Então, botando cálculos, exclamação, D4 até D7. Repara que vai dar o mesmo resultado 11. Se eu quisesse fazer cada uma das células individualmente, ou seja, ao invés de fazer de D4 até D7, eu fazia aqui na minha aba cálculos D4 mais D5 mais D7, ou seja, 3 células individualmente, o que você teria que fazer, né? Então, vou mudar aqui, ó, seria igual a soma, e aí eu quero pegar a célula D4 da aba cálculos, então vou escrever, ó, cálculos, exclamação, D4, ponto e vírgula. Agora, você não pode simplesmente chegar e escrever D5, senão repara, ele vai pegar a célula D5 dessa mesma aba. Então, eu posso vir aqui, selecionar na aba cálculos e pegar a D5, ponto e vírgula, ó, se eu selecionar a D7, ele já mostra aqui, ó. Então, basicamente, sempre que você quiser pegar uma célula individual, você tem que, antes do nome dela, escrever o nome da aba e um símbolo de exclamação. Se você der Enter agora, ele vai te dar o resultado 9. E aí o que a gente vai ver na próxima aula, que é a continuação dessa aqui, é como que vai funcionar agora quando eu copiar essas células que tem fórmula, que faz referência a algum lugar, o que vai acontecer, o que o Excel vai me mostrar e qual vai ser o resultado disso. Então, vamos até a próxima aula. Beleza, agora o que a gente vai fazer é, ao invés de simplesmente trabalhar com referências dentro de uma mesma aba ou dentro de abas separadas, é ver o que acontece quando eu copio e colo essas células. Então vamos reparar aqui numa célula qualquer. Eu vou chegar aqui na célula M2 e vou fazer assim, ó, igual, só para a gente ter alguma noção, a K2 mais J2. Estou só fazendo a conta aqui para a gente ter um exemplo. E aí, repara, ele está somando as duas informações que estão na linha 2, porque foram as células que eu selecionei. Só que se eu copiar essa célula e colar embaixo, repara que ele vai me dar um resultado diferente. Por que ele está me dando um resultado diferente, né? Vamos olhar essa célula M3. Dentro dela agora, ele está somando a K3 com a J3. Por quê? Porque quando eu peguei essa célula M2, copiei e colei embaixo, todas as referências dela, ou seja, essas células que estão marcadas aqui em vermelho e azul, são as referências dessa célula M2. Todas as referências também vão descer uma linha, porque eu desci com a célula uma linha quando eu copiei e colei, então a referência vai descer uma linha também. A mesma coisa se fosse para a direita, ó, copiei e colei para a direita. Repara, ele está me dando resultado 9. Por quê? Porque antes eu somava essas duas células, agora o que vai acontecer é que essas duas vão para a direita. Vai dar uma casa para a direita e essa azul uma casa para a direita. Então repara, a vermelha foi para o lugar da K2 e a azul foi para o lugar da L2. Então é só você acompanhar o movimento que você está fazendo quando você copia e cola a célula. Beleza, vou deletar esses 3. Qual a grande utilidade prática disso? Por exemplo, aqui o que a gente tinha feito com esse item aqui, ó, do meu estoque,
e com o item da minha margem de lucro é que a gente tinha feito uma conta. Mas eu tinha construído essa fórmula para a linha 9, depois essa fórmula para a linha 10, depois essa fórmula para a linha 11. E se tivessem 200 linhas aqui dentro, eu ia precisar construir 200 fórmulas em cada uma das colunas, o que não é muito usual. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar essas duas células, e aí agora eu vou copiar essa primeira linha. Repara que selecionei a K9 e a L9, copiei, e agora eu vou selecionar essas duas de baixo e vou colar com Ctrl V. Por que o resultado vai dar certo? Repara que a formatação, por enquanto, não importa. Depois a gente vai ajeitar isso. Mas por que o resultado continua dando certo? Porque, repara, essa célula de estoque está pegando a H9 e a J9. Então, quando eu copiar ela e colar uma linha abaixo, H9 vai descer uma linha também e vai virar H10. E J9 vai descer uma linha também e vai virar J10. Foi exatamente o que aconteceu aqui embaixo. A mesma coisa para a minha margem de lucro. Eu estava olhando a célula F9 e I9. Quando eu copiar ela e arrastar para baixo, ele vai mostrar F10 e a I10. Então, beleza. Sempre que você for copiar e colar uma referência, ele vai copiar e colar uma fórmula e vai caminhar com essa referência. Agora, repara o seguinte. Essa minha célula K2, eu tinha feito isso colocando informações que estão na minha aba Cálculos. E aqui a mesma coisa, se eu copiar tanto a K2 quanto a K3, que estava pegando coisas da aba Cálculos, ele também vai andar com essa referência, D4, D5, D7, e aqui de D4 até D7. Se eu agora copiar e colar para a direita, ele vai andar uma coluna para a direita. Então, a gente pensar, ele antes estava na coluna D, quando eu copiei uma coluna para a direita, ou seja, andei com a célula uma coluna para a direita, ele vai andar com a referência também. Então, toda a referência que era D vai se tornar E. Então, repara, D4, D5, D7 se tornou E4, E5 e E7. E aqui, de D4 até D7 se tornou E4 até E7. Ou seja, eu copiei as células uma coluna para a direita e a referência andou uma coluna para a direita. Beleza? Existe uma maneira de você arrastar células no seu Excel, e aí é arrastar a célula de lugar, sem que ele ande com essa referência, que é como? É você selecionar as células, selecionei K2 e K3, e aí leva o mouse em uma das laterais, pode ser em cima, embaixo, de um lado ou do outro. E aí quando ele virar essa cruz preta, você clica e arrasta para algum lugar. Repara, ele nunca vai mudar a referência, porque eu estou arrastando uma célula. Então, arrastar uma célula é diferente de copiar e colar, que nem a gente fez aqui. Quando você copia e cola, ele muda essa referência. Beleza? Só a título de curiosidade também, repara, essas informações estão sendo pegas da aba Cálculos. O que significa que se eu copiar essa célula aqui, L2, vier na minha aba Clientes e colar no mesmo lugar, estou copiando na L2, vou vir na aba Clientes e vou colar também na L2. Colei na L2. Vai dar o mesmo resultado, 4. Por quê? Porque eu estou pegando as mesmas células. Cálculos é 4, cálculos é 5 e cálculos é 7. Se eu olhar na minha aba geral, é a fórmula que está lá. Cálculos é 4, cálculos é 5 e cálculos é 7. Porque aqui eu tenho o nome da aba em que eu estou fazendo essa conta. Agora, se eu tivesse copiado essa célula J2, por exemplo, que não me diz o nome da aba, ele só diz o nome da célula, E2, E4 e E5, quando eu copiar J2, vier na aba Clientes e colar na própria J2, ele vai me dar um outro resultado, está me dando 0. Por que ele está me dando 0? Repara, porque ele está marcando a E2, a E4 e a E5 dessa aba Cliente e não da minha aba geral, que foi da onde eu estava tirando essas informações. Por quê? Porque dentro da fórmula eu não estou dizendo antes do nome da célula de qual aba eu estou pegando. Eu estou simplesmente deixando sem esse nome. Se você deixar sem esse nome, quando você copia uma célula e cola em outra aba, ele vai levar essa referência para outra aba também, beleza? Ele não vai pegar sempre da aba Cálculos, que é onde tinha o nome que estava escrito. Então, eu vou deletar essas duas células aqui, voltar para a minha aba geral e por essa aula a gente vai encerrar por aqui. E aí na próxima a gente vai aprender como que a gente faz copiar e colagens especiais, que vai ser uma ferramenta muito útil para a gente, por exemplo, para corrigir esse problema que a gente teve aqui, quando copiou essa fórmula e colou, e para várias outras funcionalidades dentro do Excel. Então a gente vai passar por cada uma delas individualmente. Até lá! Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar da parte de colar especial. O que é o colar especial? Quando você copia uma célula, o Excel ele te dá a opção de colar de várias formas. Você pode colar só a fórmula, você pode colar fazendo essa referência, só os valores, você pode colar só a formatação de número, você pode colar somente, você pode colar como imagem, enfim, você tem diversas formas.
eu vou abrir, por exemplo, na aba clientes, para a gente poder mostrar para vocês todos esses testes. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui o valor 10. Vou escrever que essa célula aqui é igual a essa célula vezes 9. Essas duas células eu vou pintar de laranja e colocar todas as bordas. Eu vou mudar a letra para branco. Na verdade, eu vou mudar até o tom aqui do meu laranja, colocar um mais escuro. Pronto. E é a partir daqui que a gente vai mostrar todos os copiar e colar, o colar especial. Então, por exemplo, eu copiei e colei aqui. O que é esse colar? É o colar normal. Então, eu vou escrever aqui, colar normal. Deixa eu só arrastar isso para baixo. Vamos lá, mover de novo. Repara, eu quero fazer uma observação aqui. Quando você vai movimentar as suas células, ele a princípio faz isso normalmente, mas por exemplo, se eu tivesse as duas células aqui mescladas, eu tentar movimentar para cá, uma única coluna, ele vai dar um erro. Por quê? Porque você está copiando uma célula mesclada e tentando colar alguma coisa num pedaço de uma célula mesclada, entendeu? Por exemplo, quando você faz isso aqui, repara que eu estou tentando colar na célula D6, que é a metade da célula mesclada. Ele não permite você fazer isso. E você tem duas opções. Se eu quiser realmente colocar nessa posição que eu tentei, ou você cola em outro lugar e depois cola na posição que você quer, ou então, eu vou fazer ela voltar para o lugar de lá, ou então você vem, tira a mesclagem, volta e mescla de novo. Ok? Vou deixar desmesclado aqui, porque não tem sentido mesclar agora. Mas então tá, vamos lá. Eu tenho colar normal, aí agora eu tenho. Quando você vem aqui, repara que você tem vários ícones. Esses ícones, cada um deles é uma forma de colar diferente. Ou então você pode clicar aqui em colar especial e você vai abrir essa caixa aqui, que na verdade é a representação de todos aqueles ícones e mais algumas operações que você pode fazer, que a gente vai mostrar. Mas vamos primeiro trabalhando com os ícones. Esse aqui é o colar normal. Repara que se eu deixar aqui o mouse em cima, ele aparece exatamente a mesma coisa. Eu posso colar só as fórmulas. E aí repara que ele aparece 10 igual a F7 vezes 9. Como a gente falou na última aula, ele transpõe a referência. Eu estou colocando só as fórmulas. Então, repara que ele não pintou, não fez nada. Então aqui, eu vou colocar fórmulas. Vamos lá, Ctrl C. Próximo. Fórmulas e formatação de número. Isso é uma coisa que não está aparecendo aqui. Porque eu não coloquei, mas eu, por exemplo, eu vou formatar esse número aqui como porcentagem. Ficou 9.000, desculpa. Vai ficar assim mesmo, não tem problema não. Ctrl C, vamos lá, ajeitando agora. Ctrl V. Fórmulas. Olha lá. Repara que ele não está com a formata, ele não está em 90.000%. Por quê? Porque ele não cola o formato de número, ele cola só as fórmulas. Aqui e aqui o que eu queria colar era esse. Era a coluna de baixo, era na linha de baixo, não tem problema, é só mover. E aqui é fórmulas e formato de números. Vou até aumentar aqui essa coluna. Vamos ver qual é o próximo. Então, aí eu venho aqui, colar, mantendo a formatação original. Repara que ele cola exatamente com a mesma formatação da origem. Então, manter. Vou botar aqui. Formatação original. Eu venho aqui embaixo. Agora vamos para o próximo. Qual é o próximo? Colar sem bordas. Para que ele cola, ele transpõe todos os formatos. Ele transpõe tudo.
mas ele não vem com as bordas. Vou copiar agora, isso aqui é original, né? Vamos escrever aqui. Original. Torcer. Manter a largura da coluna original. Então, por exemplo, eu vou vir aqui mudar a largura da coluna D. Aí eu vou vir aqui, Ctrl C, né? E aí quando eu for colar, repara que, ó, se eu colar aqui, ele a princípio não vem com a largura. Ctrl Z. Se eu colar mantendo a largura da coluna original, repara que a coluna G aumentou, olha só. A minha coluna G aumentou exatamente como a minha coluna D tinha aumentado. Então, esse aqui é... Perdi o nome. Opa, fazer. Largura, coluna original. Vamos para o próximo. Por que eu estou fazendo isso? Olha lá, transpor. Transpor. O que acontece? Quando você transpõe, ele transforma tudo que era linha em coluna, tudo que era coluna em linha. Então, por exemplo, se eu tivesse, vamos dizer aqui, se eu tivesse aqui o valor 9 e o valor 5, eu venho Ctrl C, coloco aqui, cola especial, transpor. Olha lá. A minha primeira coluna era 10 e 9, minha primeira linha 10 e 9. Minha segunda coluna, 9.000% e 5. 9.000% e 5 é a minha segunda linha. Então ele realmente transpõe, transforma tudo que era linha em coluna e tudo que era coluna em linha. Agora eu tenho a parte de valores. Então eu posso colar só os valores. Então eu venho aqui, ó, só valores. E aí reparem que, olha só, aqui está 90, mas está diferente desse aqui, porque esse 90 aqui eu estou com uma fórmula. E esse 90 aqui eu estou com um número 90. Significa que eu copiei essa célula e colei o valor dela aqui, o resultado da conta do Excel aqui. Então o Excel ele faz essa conta e cola o resultado aqui. E agora se eu modificar a célula original, por exemplo, se eu modificar isso aqui para 12, essa D modifica, essa aqui não modifica, e eu posso modificar, por exemplo, essa aqui para 12, e ela não vai modificar. Mas se eu modificar, por exemplo, aqui para 12, ela modifica lá para 108. Então vou voltar aqui para a gente não perder nossa referência. Ctrl C. Isso aqui. E vir para valores, formatação de número. É a mesma coisa. Ele vem só com os valores. Porém, eu vou mover isso aqui para baixo. Porém, o meu 90, que é exatamente 90, agora também é um 9.000%, porque esse aqui está formatado em porcentagem, então ele vai colar também toda a formatação que eu tenho. Então, copiar meu original para o próximo. E aqui, valores e formatação original. Então, repara que é a mesma coisa que esse aqui da formatação original, só que ele não está copiando a fórmula, ele está copiando simplesmente o valor. Apertei aqui o Caps Lock, mas não tem problema, deixar assim. Para que aqui a fórmula, L7 vezes 9, e aqui é simplesmente o valor 9.000%. Vamos para o próximo. Copia. Por que eu estou mostrando isso para vocês, como eu ia falar? Porque quando a gente estiver montando as nossas planilhas, vocês vão ver que a gente vai usar isso bastante. Então não é nem necessário que vocês gravem isso tudo, até porque é fácil, só você consultar aqui. Mas também porque a partir do momento que você entende como essas colagens funcionam, esse colagem especial funciona, você abre a várias possibilidades de você não precisar ficar refazendo uma coisa que você já fez e perdendo muito tempo na hora de construir a sua planilha. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante isso ao longo do curso e é uma base importante da gente ter aqui logo no início. Então, outras opções de colar aqui, eu posso colar só a formatação. Repara que ele não vem os valores. Então, só a formatação. E repara que essa minha D18 está em porcentagem, então ele também copia o formato de número.
eu vou vir aqui em vínculo. E esse aqui é interessante de falar. Ele não copia a formatação, mas ele copia simplesmente o vínculo. O que ele faz? Quando ele copia o vínculo, ele cria uma referência nas células para a célula original. Então, por exemplo, essa minha célula F18, ele faz referência à minha célula C3. Então, ele é igual à minha célula C3. Então, se eu modificar minha célula C3 agora original, repara que em todas as outras formas de colagem eu não mudo, eu continuo com 10. Nessa aqui eu só tenho a formatação, então não tenho valor. Mas aqui eu modifico, ele vira 12. E esse outro aqui, ele, que é igual a D3, ele também modifica de acordo com a D3. Mas repara que ele não está copiando a formatação, ele copiou simplesmente o vínculo. Então vou dar Ctrl Z aqui para voltar. A gente perder nossa referência. E agora a gente tem as duas formas de colar imagem. Uma delas é a imagem normal. Então vou colocar aqui, ó, imagem. Que aí é como se você tivesse simplesmente tirado um print screen só desse pedaço, só dessas duas células, e colado ali. Vai ser exatamente isso que ele vai printar. Que ele vai colocar na sua imagem, tanto que você pode aumentar o tamanho da imagem, não vai fazer diferença, ele vai continuar representando a mesma coisa. A outra opção é você copiar e colar com imagem com vínculo. O que isso significa? Vocês lembram que quando a gente... Ficou meio estranho na hora que eu colei, mas é só trazer depois que ele ajeita. Imagem com vínculo. E o que é isso? Quando você copia imagem com vínculo, repara que agora aqui, na minha imagem, eu tenho uma fórmula. Esses cifrões aqui, a gente vai explicar mais à frente o que eles são, nas próximas aulas. Mas repara que agora eu tenho ela referenciada a esse intervalo. Então, se eu modificar o intervalo, repara que isso aqui é uma imagem. Então, eu posso aumentar ela à vontade, mover à vontade, que não vai mudar nada dela. Mas se eu modificar o meu intervalo original agora, 12, por exemplo, repara que a minha imagem ela muda também. Isso pode ser bacana na hora de você apresentar resultados. Por exemplo, se você quer criar uma aba que você tenha só apresentação de resultados, ou algum lugar que quer simplesmente apresentar resultado e garantir que ninguém vai editar aquilo, você pode criar essa imagem com vínculo e que esse resultado vai ser sempre atualizado. Então é uma outra ferramenta aí do colar especial. As outras partes que a gente ainda não falou do colar especial são específicas quando você vem aqui e clica em colar especial. Repara que você tem fórmulas, valores, formatos, comentários, que eu vou ensinar vocês a inserir comentários nas próximas aulas, mas tem como você só colar os comentários. O comentário, quando você cola, ele fica no cantinho da célula, e quando você copia e cola só os comentários, só vem o comentário que tiver naquela célula. Opa, desculpa, copiei a célula errada. Aí você vem aqui, as outras opções. Você pode usar tudo usando o tema de origem, tudo exceto bordas, enfim, você tem todos esses valores. Mas você tem isso aqui, ó, as operações. O que são essas operações? São as operações básicas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o valor 5 e do lado o valor 0, e eu copiar esses dois valores, Ctrl C. Opa, eu vou voltar aqui o original para 10. Ctrl C. Vim aqui na minha célula O3, colar especial, vou colar tudo, então ele vai colar todos os formatos, vou colar normal, igual esse aqui, porém eu vou colocar com multiplicação. E o que vai acontecer? Ele está me dando 50 e 0%. E olha o que ele faz, ele já ajeita a fórmula para você, colocando a fórmula de multiplicação. Então, por exemplo, quando eu copiei, ele pegou esse 10, você lembra que aqui tinha 5 e 0. E aí ele pega o 10, ele era simplesmente um valor, ele não era uma fórmula, então ele pega esse 10 vezes o 5 dá 50 e ele coloca o valor aqui. Com a porcentagem, ele faz o quê? Isso aqui é uma fórmula, é C3 vezes 9. Então ele não vai quebrar o vínculo da minha fórmula. Ele vai colar C3 vezes 9 vezes o valor dessa célula aqui, foi exatamente o que ele fez. O3, que agora é a célula, você lembra que ele puxou a referência para lá, então ele faz a referência a O3 vezes 0. Então ele vai ficar agora com 0%. E eu poderia usar a mesma coisa para as outras operações. Tem adição, subtração, divisão, enfim. Enfim, galera, por essa aula é isso.
e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com o auto-preenchimento do Excel. E o que ele é na verdade? É uma ferramenta, uma característica do Excel que te ajuda a acelerar na hora de você criar suas planilhas a partir do reconhecimento de padrões e de padrões pré-definidos pelo Excel. Então, vamos lá. Primeiro eu vou deletar isso tudo e para limpar todos esses formatos, é só vir essa borracha aqui e clicar em limpar tudo. Eu tiro todos os formatos, vou deletar essas duas imagens. E aí eu vou criar uma nova aba e vou chamar essa aba de calendário. Opa. Aqui basicamente coloquei calendário porque vai ser onde a gente vai colocar a nossa, por exemplo, a nossa divisão de turnos de trabalho dos funcionários da empresa. Então, observação, essa aba contém a divisão de turnos dos funcionários da empresa. Eu vou dar uma formatada aqui, então vou mesclar, centralizar, botar aqui a automática de texto. Na verdade eu vou mesclar com mais essa aqui e aumentar um pouquinho. Opa. Não, realmente não escrevi da empresa. Então, pronto, aumentar um pouquinho, garantir que vai estar no centro. Então vamos lá. O auto-preenchimento ele é de acordo com a língua do seu Excel. Então, se seu Excel for em inglês, as palavras que ele já tem por default para auto-preenchimento são em inglês. Então, por exemplo, eu tenho os dias da semana. Então, se eu escrever numa célula domingo e vir no canto aqui, nesse canto da célula, quando o cursor muda para a seta preta e puxar, enfim, para baixo ou para o lado, repara que ele me dá todos os dias da semana. Opa! Repara que ele já me dá todos os dias da semana. Eu não tive que escrever todos os dias da semana. Da mesma forma, eu também tenho abreviado. Então, eu tenho DOM. E aí eu venho aqui no canto, puxo, e ele vai até sábado. Eu também tenho para os meses. Então, se eu escrever janeiro e puxar, ele vai até dezembro. E da mesma forma, os meses eu também tenho abreviado. Então, eu tenho Jan. Opa. E repara que ele vai até dezembro. Porém, se eu escrever segunda numa célula e puxar para o lado, ele não reconhece como segunda-feira. Então, ele não me permite fazer isso. Vocês vão ver que ele vai simplesmente copiar. Se eu escrever, por exemplo, número 1 numa célula, ele não me permite. Olha só, ele não vai para o 2. Agora, para os valores numéricos, ele tem como fazer essa progressão de uma forma diferente. Como funciona isso? Se você tiver, por exemplo, número 1 aqui, e você quiser colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, adiante, se você segurar e puxar, você vai ver que ele copia, ó, fica tudo 1. Vou voltar. Porém, se você pressionar a tecla Ctrl, repara que aparece um mais do lado da seta preta. É só você puxar e ele vai somando. O que você também pode fazer é seguir uma progressão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10, 12, ele vai, se eu puxar só do 12, ele vai me dar tudo 12. Se eu puxar do 12, pressionando a tecla Ctrl, ele vai somando 1. Mas o que eu quero aqui é que ele me dê 10, 12, 14, 16. E é só, seleciona as duas células e é só puxar. Que repara que ele vai 12, 14, 16, 18, 20, 22. E, por exemplo, outra ferramenta outra forma que eu posso fazer de auto-preenchimento é, por exemplo, se eu escrever usando texto, se eu escrever 3 coisas, por exemplo, se eu escrever banana, laranja, vou escrever 4, abacaxi e mamão. Se eu selecionar as 4, ele vai repetindo essas 4. Então, ó, banana, laranja, abacaxi e mamão. Então, vou puxar até aqui embaixo. Banana, laranja, abacaxi, mamão, banana, laranja, abacaxi, mamão, banana, laranja, abacaxi, mamão, banana. Entendeu? Então, ele vai seguindo esse padrão. Uma outra forma de auto-preenchimento que o Excel tem é para as funções. Como funciona isso? Por exemplo, se eu colocar nessa célula aqui, igual a soma
dessa célula, ponto e vírgula, com essa célula. E do Enter, tem 11. Repara que aqui eu tenho poucas células, então eu poderia simplesmente dar Ctrl C, selecionar até embaixo, Ctrl V, que, como a gente viu na última aula, ele vai simplesmente transpor a referência e vai funcionar. Eu vou voltar aqui, porque o meu objetivo é mostrar como funciona o auto-preenchimento aqui. Por exemplo, se você tiver uma planilha de 50 mil linhas, até você pegar aqui e fizer scroll lá para baixo, você vai perder muito tempo, enfim, você vai ter que achar o final da sua planilha. Então, é só você vir aqui nesse canto, quando a seta fica preta, e aperta 2 vezes, que ele preenche rápido para você. Ele preencheu essas duas aqui, porque eu tenho 2 valores nessas 2 células aqui, então ele acha que o meu padrão segue até as 2 células de baixo, mas não tem problema, isso aqui eu posso deletar no final. Mas normalmente, quando você tem uma tabela, você tem uma tabela estruturada com a mesma quantidade de informações na mesma linha. Então, como aqui na nossa geral, imagina que isso aqui tivesse 1500 linhas, era só eu selecionar aqui a de cima e apertar 2 vezes que ele copiava para as de baixo. E a última coisa que eu queria falar para vocês, em questão de auto-preenchimento, é que você pode personalizar sua própria forma de auto-preenchimento. Então, por exemplo, digamos que eu queira escrever de Dó até Si, na escala musical mesmo. Dó, aí, por padrão, o Excel não tem. Ó. Porém, você pode criar a sua própria forma de auto-preenchimento. Então, você vem em Arquivo, Opções, Avançado, é uma ferramenta um pouco mais avançada, mas é simples de fazer, então já vou mostrar para vocês. Editar lista personalizadas, e aí aqui você tem nova lista. Você clica em Adicionar e escreve no mesmo formato que essas aqui estão escritas. Então você escreve Dó, vírgula, Ré, vírgula, Mi, Fá, Sol, vírgula, Lá, Si. Você vem aqui, adiciona, pronto. Repara que você agora tem aqui uma nova lista. Você dá OK. OK de novo. E agora quando você pegar aqui e puxar, ele já reconhece Dó, Ré, Mi, Fá. Você vem. Você repara que agora você tem uma nova lista de auto-preenchimento. Última coisa que eu queria falar para vocês, essa aqui não era a última coisa, é que o Excel 2013, uma das melhorias que a Microsoft fez em relação ao Excel 2010 para o Excel 2013, foi o reconhecimento de padrões. Não é bem auto-preenchimento, porque ele reconhece seu padrão e ele te pergunta se você quer seguir aquele padrão. E se você apertar Enter, ele segue o padrão. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Digamos que eu tenho uma lista de e-mail. Então, vou ter joão.paulo, não sei, Gmail, paulo.roberto, @yahoo, vou ter ana.beatriz, @gmail de novo, vou ter luísa, não sei, Gonçalves, @outlook. Enfim, vou escrever mais um aqui pra gente ter uma base melhor. Então vou escrever, deixa eu ver, Gabriel.miguel, @gmail também. Então vou montar, não, na verdade esse último aqui eu vou mudar o servidor de e-mail, vou dar aqui para Hotmail para vocês verem. Enfim, aqui eu tenho uma lista de e-mails. Aí aqui do lado eu quero ter a lista dos nomes. Então eu vou colocar aqui João, Paulo, e olha só, repara que quando eu começo a escrever Paulo, ele já pergunta se eu quero continuar com esse padrão, ele já oferece isso aqui, é só você apertar Enter e ele termina esse preenchimento para você. Repara que tudo que está na esquerda do ponto, ele reconhece que você estava escrevendo tudo que estava à esquerda do ponto, e ele vai para essa caixinha aqui dizendo que ele fez o preenchimento rápido. Então, por exemplo, se aqui do lado eu quiser só os sobrenomes, eu vou botar Paulo, aqui, Roberto, e olha lá. Ele já preenche rápido para você. Se eu quiser agora só os e-mails, os servidores de e-mail, então eu vou botar Gmail, Yahoo, e olha lá. Ele já completa para mim. Você aperta Enter e ele completa para você. Essas aqui são as principais formas de auto-preenchimento do Excel. É uma coisa que a gente vai usar bastante
ao longo do nosso curso e até para acelerar a nossa forma de preenchimento das planilhas. Então esse conceito vai ficar bem fixo para a gente. Eu, por hora, vou deletar isso, basicamente isso tudo aqui. Vou deixar só essa parte do calendário, eu vou mover ela aqui um pouco mais para uma área mais central, para a gente poder futuramente editar essa planilha e fazer o nosso calendário de divisão de turnos. Então eu vou só ajeitar aqui o tamanho da célula. Para essa aula é isso. Valeu! Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com referência relativa e referência absoluta, que é a mesma coisa que o pessoal chama de trancamento. Então, eu vou vir aqui na aba Cálculos, vou deletar esses zeros que a gente fez e vou fazer uma simulação com provas de diferentes pessoas. Então, imagina que várias pessoas fizeram duas provas, uma prova 1 e uma prova 2, e tiraram uma nota. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, João, Júlia, Ana e o Paulo. Beleza. E aí eu vou colocar uma nota aleatória para essas pessoas. Então, enfim, vou botar lá 10 para o João, 10 para a Júlia, 7 para a Ana, 5 para o Paulo. E a nota da prova 2 eu vou colocando aqui também um valor praticamente aleatório. Beleza. Agora, a grande questão é o seguinte. Se eu quisesse calcular a média dessas pessoas, eu ia escrever aqui média e ia aplicar a fórmula média, como a gente já viu em aulas anteriores. Então tá lá, igual a média, abre parênteses, e eu seleciono prova 1 e prova 2. Repara que agora, essa minha célula H11, como a gente já viu em aulas anteriores, ela está fazendo referência a E11 e F11. Perfeito. Agora, se eu arrastar essa fórmula para baixo, a gente já viu isso também, ele vai fazer a referência relativa desse cara. Como assim a referência relativa? Ou seja, quando eu estava mexendo na célula H11, ele estava pegando as informações da E11 com a F11. Quando eu arrastar para baixo, eu desci uma linha com a minha fórmula. Como eu desci uma linha com a minha fórmula, a referência, que estava aqui em cima, desceu uma linha também. Perfeito. Para esse caso, era exatamente o que eu queria que acontecesse e minha média está calculada corretamente. Agora vamos imaginar um outro cenário. Digamos que eu vá ter aqui, por exemplo, uma percentual, 80% e 20%. O que é isso? Basicamente as minhas provas elas não vão ter mais o mesmo peso. A minha prova 1 vai valer 80% da nota e a prova 2, 20% da nota. O que significa que para o João, qual é a média dele? A média do João vai ser a nota que ele tirou na prova 1 vezes o peso da prova 1 mais a nota que ele tirou na prova 2 vezes o peso da prova 2. É assim que a gente calcula a média ponderada, ou seja, quando você tem pesos para os diferentes valores. Então, eu vou botar aqui ó, igual a prova 1 vezes o peso da prova 1 mais a prova 2 vezes o peso da prova 2. Perfeito. Então, eu vou dar Enter, ele vai me dar aqui 9,6. Se você selecionar a célula e apertar F2, você consegue abrir, ou então dar um duplo clique aqui na célula, ele vai abrir e mostrar todas as referências da célula. Quais são as referências? Ele está mostrando aqui ó, a prova 1, a prova 2, que é o E11 e o F11, e os pesos E9 e F9, beleza? Agora, se eu copiar essa célula e colar aqui embaixo, ou arrastar, repara que os valores não vão dar certo. Ele vai aparecer aqui, ó, hashtag valor, 110, 77, que são números que não tem nada a ver com a média que eu queria calcular aqui dentro. Por que isso? Por aquela mesma lógica da referência relativa. Repara, eu tenho aqui na Júlia, ele está pegando ó, a nota da prova 1 da Júlia e a nota da prova 2 da Júlia. Perfeito, era exatamente o que eu queria que ele fizesse. Então ele está pegando aqui ó, em azul a E12, em roxo a F12. O problema é que ele não está pegando o peso de 80%, nem o peso de 20%. Ele está pegando esse texto prova 1 e o texto prova 2. Por isso que ele não consegue fazer essa conta aqui dentro e me dar esse erro aqui, hashtag valor. Como que eu faço para corrigir isso? Você poderia corrigir manualmente, ou seja, entrar aqui na célula, ó, dando duplo clique, e arrastar as caixinhas, quando o mouse virar essa cruzinha com as setas, arrastar a caixinha para o 80 ou arrastar para o 20, ou então chegar aqui na mão mesmo e mudar o texto que está escrito. Só que você teria que fazer isso para cada uma das células abaixo. Então a melhor solução é você usar o que a gente chama de referência absoluta, ou seja, trancamento. O que você quer fazer? Vamos olhar de novo a primeira célula. É sempre assim, você apaga tudo e deixa só a primeira fórmula feita. Aí agora você tem que olhar a primeira fórmula e pensar, quem que eu preciso trancar aqui, ou seja, quem que eu não quero que se movimente. Quando eu arrastar essa fórmula para baixo, todo mundo que está colorido aqui, todo mundo que está marcado vai andar para baixo. Então, ó, esse cara aqui vai andar para baixo,
esse roxo também vai andar para baixo, mas esses dois pesos aqui também vão andar para baixo. E eu não quero que aconteça isso, porque se acontecer a gente vai ter aquele erro. Então o que eu vou ter que fazer é, eu vou trancar a célula E9 e vou trancar a célula F9. João, como que você está fazendo esse trancamento? Eu estou chegando aqui na célula E9 e aperto o F4 do teclado. O que o F4 do teclado faz? Ele vai botar esse cifrão antes do E e o cifrão antes do 9. O cifrão antes do E, ele vai trancar o E e o cifrão antes do 9 vai trancar o 9. A mesma coisa para F9. Você poderia ter feito isso escrevendo o cifrão manualmente. Beleza? Então, ao invés de apertar a tecla F4, se no seu teclado não funcionar por algum motivo, você pode escrever manualmente o cifrão. Então, agora como é que ficou minha fórmula? Minha fórmula ficou E11 vezes E9, só que trancada, porque está com um cifrão antes do E e um cifrão antes do 9, beleza? E F9 trancada também, porque está com um cifrão antes do F e um cifrão antes do 9. Beleza, então agora eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Então eu vou copiar ela, selecionar os outros e colar. E agora vai dar o resultado certo. Aí você pode estar pensando, pô, João, não entendi direito esse trancamento, ele é muito complexo. O segredo é, depois que você trancar, você olha a célula de baixo e vê se a fórmula ficou certa. Repara, qual era a conta que tinha que ser feita? E12 vezes E9, perfeito. Ó. A nota da Júlia vezes o peso da prova dela, mais a outra nota da Júlia vezes o peso da outra prova dela. Então tá certo esse trancamento. Então é sempre você acompanhar qual o movimento que a sua célula vai fazer. Existe também uma pequena variação, que é você colocar o cifrão só na frente do 9, ou então colocar o cifrão só na frente do E. Repara, o E é a coluna, então o cifrão na frente do 9 tranca a coluna, ou seja, aquela célula não pode mudar de coluna. O cifrão na frente do 9 ele tranca a linha, ou seja, aquela célula não pode mudar de linha. Só que isso a gente não vai aplicar aqui agora nesse exemplo, a gente vai aplicar isso mais para frente ao longo do curso. Então, se ficou um pouco confuso essa parte de trancar só com um cifrão, onde eu tenho que botar o cifrão, a dica é, não se preocupa com isso por enquanto. Pensa assim, se a célula eu não quero que ela faça o movimento, ou seja, se eu não quero que ela saia do lugar, você tranca. Caso contrário, você não tranca. Beleza? Então deixa aberto que nem eu fiz aqui com a E11 e com a F11. E aí, para as outras, e aí quando a gente for aplicar esse trancamento parcial, ou seja, trancar só o E ou o 9, aí sim a gente vê como é que isso funciona na prática e aí você vai conseguir entender com muito mais clareza. Beleza? Então um abraço e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai dar uma ajeitada no layout da planilha, dar uma incrementada nessa aba de calendários, na aba clientes, enfim. Dá uma ajeitada geral aqui, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar isso tudo. Vou tirar essa parte de dados aqui que eu não gostei muito como ficou não. Então, vem aqui na borracha, limpar tudo. Essa parte de produtos eu não vou escrever ela aqui também não, então eu vou limpar. Vou colocar uma borda. Repara que aqui está sem borda. Eu vou colocar uma borda superior. Opa, uma borda superior no meu cabeçalho. Então, borda superior. E agora eu vou criar uma espécie de menu aqui, identificando a nossa aba. E para criar esse menu, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essas três linhas aqui. Você pode pintar elas inteiras, então você pode selecionar elas todas e pintar. Mas eu não vou fazer isso porque quando você tem uma planilha com muitos dados, com muitas coisas, quando você começa a formatar linhas até o final, repara que, por exemplo, eu vou até o final da planilha. A planilha, olha a quantidade de colunas que a planilha tem. Ela vai até o XFD, vocês lembram da ordem. Ela vai do A até o Z, depois ela começa A, B, até o Z, e vai assim. Então, ela vai até o XFD, então tem muitas colunas. Quando você formata ela até o final, e começa a colocar muitos formatos até o final para cima e para baixo também, a sua planilha começa a ficar muito lenta e muito pesada. Então, é uma boa prática vocês não pintarem, não formatarem todas as células da sua planilha, todas as colunas. Então, você pode formatar bastante até. Repara que eu estou formatando até a BG, mas não tem problema porque tem muita célula ainda que está sem formato. Opa, vou colocar um verde mais escuro aqui, eu quero esse outro verde. E aí eu vou vir aqui na célula C e vou escrever produtos. Vou mudar a letra branco, aumentar o tamanho, aumentar mais um pouco o tamanho.
E agora eu vou vir aqui na coluna 2, botão direito. Repara que você pode mudar o tamanho dela também assim. Ó. É só você selecionar a coluna, botão direito e a altura da linha. E aí você coloca o valor que você quer. Eu quero 5. E para 4 também eu quero altura da linha 5. Por que eu estou usando outras colunas para fazer esse formato e não a 3? É um costume meu. Eu acho legal. Até porque permite você de... Por exemplo, tem gente que gosta de colocar, como em alguns sites, eu não sei se vocês já viram. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma linha. Tem gente que gosta de colocar uma barrinha aqui em cima, colorida. Então, por exemplo, a gente vê aqui a altura da linha. Coloca a linha em 1, por exemplo. E aí pinta ela, entendeu? De amarelo. Aí fica uma linhazinha amarela ali em cima, não sei. Depende do gosto de cada um. Eu não vou colocar essa linhazinha amarela não. Vamos ajeitar esse estilo daqui. Da célula para voltar ao estilo que era antes. E por enquanto parece bem a planilha. O que eu vou fazer, eu vou estender esses formatos aqui para baixo. Então eu vou copiar essas duas. Repara que eu vou ter que tirar isso daqui, porque quanto mais a gente for preenchendo, isso aqui vai descendo e vai acabar pegando essa nossa célula que está mesclada. Como agora já tenho algo identificando aqui que é essa minha aba produtos, eu vou deletar essa célula. Vou tirar a mesclagem. Então, selecionar essas duas. E vou colar aqui embaixo. Repara que outra forma de eu fazer colar só os formatos, seja dar o Ctrl V e depois você aperta Ctrl, ou então clica aqui, que ele vai abrir essa caixa e aí você escolhe o que você vai alterar. Eu quero só os formatos aqui, formatação. Pronto. Não, mas na verdade eu vou querer colocar mais, então selecionar isso tudo aqui. Tá bom isso aqui. Não, na verdade, eu vou só colocar mais 4, então vou selecionar essas 4 aqui. Vim aqui, colar só formatos. Por quê? Porque mais pra frente a gente vai ver que tem uma forma mais rápida de fazer isso. E melhor, mais automática, que já coloca filtro pra você e tudo. Então, por enquanto vamos deixar assim. Agora eu vou colocar essa barra aqui. Deixa eu tirar essa coluna que eu tinha, essa linha que eu tinha inserido. Eu vou colocar essa barra aqui nas nossas outras abas também. Menos na calendário. Na calendário eu não vou querer não. Então na verdade eu só vou colocar na geral e na clientes. Então para fazer isso você pode copiar as 3 linhas mesmo, que não tem problema. Copiar as 3 linhas inteiras, não vai lentificar sua planilha nem nada. Vem aqui e inserir células copiadas. Seleciona, repara que eu selecionei vou dar um Ctrl Z aqui, repara que eu selecionei aonde eu quero que seja a primeira linha que eu cole. Eu quero que a linha 2 seja a 2 que eu copiei, então seleciona ela e cola, e essa aqui vai ser clientes. E vamos criar uma tabelinha rápida aqui, os nossos clientes, que é legal da gente ter. Nome, telefone, e-mail, cidade, o tipo, data da última compra. Esse tipo é na verdade para identificar se é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, e a data da última compra, por que coloca a data da última compra? Porque normalmente é interessante, é uma estratégia de marketing, por exemplo, de algumas empresas, que o cliente está há muito tempo sem comprar, enfim, tá? Ele tem um padrão de compra de, não sei, um período de 15 dias ele compra, e passou já um mês ele não comprou, aí faz um contato com esse cliente, liga para ele, ou manda um e-mail, enfim. Então eu coloco aqui, vou colocar essa aqui porque eu acho relevante. Vamos ajeitar aqui, eu vou aumentar um pouco essas colunas. Repara que se você selecionar tudo e começar a aumentar só da esquerda, ele vai aumentar em todas, então repara, fica tudo grande. E agora vamos colocar os mesmos a mesma formatação que está aqui, só que como eu tenho, quantos campos eu tenho aqui? 6. Então eu venho copiar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ctrl+C. Quando você clica 2 vezes sem nada, ele volta para o tamanho original. Então, colar, formatos. Legal. Opa, ele não colou tudo não. Ah, porque eu só selecionei. Vou selecionar aqui a primeira linha, desculpa, eu selecionei. Reparem o que eu fiz. Da outra vez eu selecionei só o título, então ele vai colar, vai pegar a primeira linha e vai colar só a primeira linha. Se eu tivesse selecionado só essas duas linhas, ele teria colado só esses dois formatos dessas duas. Se você seleciona só uma célula, ele cola tudo. E se você seleciona esse intervalo inteiro, ele cola tudo também. Isso aqui tá bom, então vamos colocar aqui Beltrano 1. E aqui a gente vai usar a parte do auto-preenchimento do Excel. Repara, isso aqui, o auto-preenchimento, em alguns casos é bom você testar. Então, por exemplo, com o número, você pega, aperta Ctrl e tenta puxar aqui. Aí você vai vendo, ó, pô, tá Beltrano 1 ainda, não mudou para Beltrano 2. Então, provavelmente, Ctrl Z, provavelmente é para eu puxar sem pressionar Ctrl. Então, repara, puxando sem pressionar Ctrl. Mas ele acabou, não tem problema. Vou colocar assim. E ajeitar o formato. Agora o telefone. Eu vou colocar um número aleatório, então 912340-1234. E colar isso para tudo. Só os valores. E-mail beltrano1 @gmail. Não vou botar Beltrano 2. Pronto. E ele faz o preenchimento automático. Cidade, não sei, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis. Vou colocar aqui Recife, Brasília, Manaus e Salvador. Aí, tipo, como eu falei, a gente vai colocar pessoa física ou pessoa jurídica. Então vamos colocar aqui jurídica. Para acelerar aqui o nosso processo, vou copiar jurídica e colocar aqui nesses primeiros. E colocar aqui física. E seleciono as duas últimas. Ctrl+V, Ctrl e os valores. E data da última compra. Eu vou colocar uma data qualquer. Então vou colocar, por exemplo, 14 de fevereiro de 2015. Opa. Ele está em formato de real. Então, eu quero em formato de data abreviada. Agora, vocês perceberam que quando eu coloquei o valor em data e ele estava com formato de real, ele me deu um número, ele não me deu um erro. Por quê? Porque o Excel, quando ele armazena uma data para o Excel, ele na verdade é um número. Tanto que, se eu pegar essa data aqui e mudar para o formato geral, repara que ela se torna um número. 42.049. Tanto que se eu pegar o valor 0 e transformar ele em data, olha lá, 0001.900. Essa é a data padrão do Excel. Esse aqui é o número de série 0. E aí, a partir disso, cada dia ele passa 1. Então, por exemplo, o dia seguinte, dia 15 de fevereiro de 2015, vai ser 42.050. Então, quer ver? Vou colocar aqui, ó. 15 de fevereiro de 2015. Tá vendo? Agora eu vou transformar ele em número 42.050. Então o Excel ele trabalha assim com as datas dele, ele apresenta para você o formato de data abreviada. Mas para ele aquilo é um número. E quando a gente for trabalhar com data, fazer manipulação de datas e comparar duas datas, enfim, a gente vai ver isso melhor. Na minha aba cálculos, eu vou deletar isso aqui. E aí eu vou fazer aqui uma lista. Não, vou fazer algumas listas. Vou fazer aqui uma lista de produtos. Desculpa,
lista de produtos. Eu vou colocar aqui produto 1. Não, eu vou colocar aqui produtos e do lado preços. Vou colocar produto 1. E aí copiar isso até o 16. E eu vou colocar aqui, por exemplo, R$1. E aí vou colocar uma progressão aqui de preço, aleatória. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando os preços aqui também? Porque futuramente a gente vai colocar para nossa aba geral, puxar o preço do nosso produto que tiver aqui da nossa aba cálculos. Então aqui vai ser o nosso cadastro de preço e cadastro de produtos também. Os produtos também vão ser puxados. Então já vou colocar todas as botas. Então é legal que a gente tenha isso estruturado. Vou colocar aqui uma lista de fornecedores. Porque a gente também vai puxar os fornecedores daqui. E eu vou colocar aqui fornecedor 1. Puxar. Colocar todas as bordas. Vou colocar aqui também uma lista vamos ver quantidade comprada. Não, aqui tá tudo certo. Calendário, isso. Uma lista de funcionários. Funcionários e o dias de trabalho do funcionário. Por quê? Então, na verdade, aqui é lista de funcionário, aqui é dia de trabalho e aqui é o funcionário. Então, vou colocar todas as bordas e aqui a gente coloca funcionário 1. Opa. Puxa aqui. E dia de trabalho, por enquanto eu vou deixar em branco, mas depois a gente também vai colocar aqui o dia de trabalho. Para que vai servir isso? Para a gente usar nessa aba calendários, que é que a gente vai ajeitar agora. Essas abas aqui por enquanto estão certas. A aba menu eu não vou mexer nela agora, eu vou deixar ela por enquanto assim, porque a gente vai mexer na aba menu e editar ela quando a gente for ver os hiperlinks para fazer uma navegação melhor na nossa planilha. Então por enquanto eu vou deixar isso aqui assim. E o calendário eu vou dar uma ajeitada agora. Vou pegar isso daqui. Colocar aqui em cima. Aí vamos aumentar o tamanho da letra. Acho que tá bom. Colocar verde também. Por que eu tô colocando verde em tudo e tal? Você pode até fazer diferente. Mas eu acho que na hora de você fazer o layout da sua planilha, não é bom você ficar variando com muitas cores, muitas coisas, porque acaba não ficando legal o layout, ficando meio confuso. Então eu aconselho vocês a não tentar inserir muitas coisas. Então estou colocando tudo em verde, pode ser que depois a gente acabe mudando, mas por enquanto eu vou deixar assim. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um espaço para 2 funcionários por dia e aqui um dia. Aqui o dia 1, 2, 3, e aí Ctrl, seguir até aqui, 7. Aí 1, 2, e aqui deixar o 8, vocês vão ver como é que vai ficar, acho que vai ficar legal, vai ficar bem melhor do que está agora. 15 aqui. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é, se vocês não tem muita noção, digamos assim, noção estética, porque tem gente que tem uma noção estética de fazer uma planilha mais bonita, enfim, melhor do que outras pessoas. Então, se você não tem muito essa noção estética, como eu não tenho, eu aconselho que você tome algumas referências. Então, apesar de ser uma planilha, é bom que você tente basear alguma coisa dela, às vezes, em algum site que você tenha visto e achou legal. Ou então, os templates, os próprios templates da Microsoft. Vamos abrir aqui e mostrar para vocês de novo. Quando você clica em novo, tem vários templates. Todos esses templates aqui, eles têm um layout bacana.
Então, se vocês quiserem basear, por exemplo, esse template aqui, tarefas do aluno, vou aumentar aqui para vocês, tá vendo? Um calendário que a gente vai fazer mais ou menos nesse layout, um pouco diferente, mas vai seguir mais ou menos isso. Então, eles têm um layout bem bacana e que você pode usar como base, como referência, enfim, para você ajeitar o layout da sua planilha. Por quê? Porque uma planilha, quando você está fazendo uma planilha para uma outra pessoa, ela tem que ser atrativa visualmente para que aquilo não fique muito confuso, ela tem que ser simples. Então, aquilo não pode ser muito confuso e, ao mesmo tempo, é melhor dentro do possível que ela seja o mais atrativa possível visualmente para também ter uma boa apresentação da sua planilha, enfim. Vamos selecionar essas células, pressionando Ctrl. Repara que ele não está selecionando o intervalo inteiro. Selecionando só essas células. E antes aqui eu tinha feito isso também. Eu tinha navegado até a última coluna e até a última linha, por exemplo. Para fazer isso, repara que eu só estou apertando um botão de diferença nisso. Para fazer isso é só você pressionar a tecla Ctrl. A gente vai usar bastante isso, por isso que eu estou falando agora. Mas mais à frente vocês vão ver que tem uma aula que a gente vai falar de várias dessas dicas, de como fazer as seleções mais rápidas, enfim, alguns atalhos úteis. Mas esse, como a gente vai usar bastante, quando você pressiona a tecla Ctrl e aperta uma seta, ele vai até o final, até ele encontrar o valor. Então, por exemplo, se eu apertar aqui, eu estou na 1, pressiono Ctrl e aperto para baixo, ele vai parar nessa observação, porque ele achou alguma coisa. Se eu selecionar aqui na D1 e apertar para baixo, ele para no domingo. Se eu apertar aqui e ir para o lado, for para o lado, ele vai até a minha última coluna e na minha última coluna apertar, por exemplo, para baixo, ele vai até a minha última linha. E dá para vocês verem também o limite da sua planilha. A planilha não tem mais do que isso. Quando você insere uma linha, insere uma coluna, na verdade, ele não cria mais uma linha, não cria mais uma coluna. Ele coloca uma naquele lugar e tira uma aqui do final. Então ele não tem como se aumentar. Esse é o limite da planilha. Vou ter que selecionar aqui de novo. Era para eu ter deixado selecionado. Mas enfim. E vamos aumentar o tamanho da letra um pouquinho. Negrito. Tá legal já. E agora vamos colocar as bordas. Eu na verdade quero colocar a borda de 3 em 3. Mas eu não quero colocar todas as bordas. Isso, quero bordas externas. Exatamente. Então vou copiar isso. E aí colar aqui formato. E agora, em tudo isso, eu vou colocar escolher uma borda um pouquinho mais espessa e colocar o contorno. Tá ok? Vocês podem ver que já ficou mais bacana. E agora aqui, essa linha, essa linha, essa linha, eu vou colocar um estilo de um verde. Esse aqui tá bom. E nessa linha, nas linhas embaixo, eu vou colocar outro estilo de verde, um pouco mais escuro do que esse. Vocês podem ver que a gente tem várias formas de colocar. Eu vou colocar para a letra ser preta, que ele tinha mudado para branco. Repara que o estilo padrão era com a letra branca. Vocês vão perceber que a gente tem vários. Vocês podem fazer aqui várias modificações, colocar do jeito que vocês acharem melhor. Eu estou fazendo nesse estilo para ficar simples, para melhorar um pouco a apresentação da nossa planilha, mas também não vai ser assim a nossa versão final não, mas já vocês podem já perceber que já está muito melhor, nossa planilha já está muito mais organizada. Então nessa aula a gente fica por aqui e até a próxima aula. Então pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o básico de manipulação de texto. A gente vai ver uma parte mais complexa mais à frente no curso, mas a aula de hoje é importante porque essa manipulação de textos ela vai permitir que a gente utilize bem as próximas funções que a gente vai aprender, que são funções muito importantes, que é a função e, a função ou
e uma das funções mais importantes, ou talvez a mais importante do Excel, que é a função C, que a gente vai usar bastante, vai usar praticamente na planilha inteira. Então, vamos lá. Basicamente, como a gente inseria texto antes? Ou a gente escrevia direto, por exemplo, escrever a palavra valete. Ou então, a gente pode colocar também um número como texto. Então, por exemplo, vou botar o asterisco 13, o asterisco apóstrofe 13. Porém, eu vou deletar esse aqui, esses dois, mas a gente vai ter uma outra forma também de inserir texto. Como é que é? É dentro de uma fórmula. Então, quando a gente vai colocar uma fórmula, a gente coloca o sinal de igual e aí depois eu posso inserir um texto. Então, por exemplo, se eu quiser escrever a palavra valete de novo, eu coloco ele entre aspas. E aí eu vou ter a palavra dentro da fórmula. Então, por exemplo, o que eu vou poder fazer com isso? Isso me permite fazer uma espécie, o que a gente chama de concatenação de textos. Então, me permite, por exemplo, eu juntar uma palavra que está escrita nessa célula com essa célula e colocar as duas palavras escritas na célula ao lado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui carta. 2 pontos. Aí espaço. Repara. Eu tenho esses dois valores e aqui eu quero que... E aqui, por exemplo, na célula K7 eu quero que estejam escritos os dois. Como é que eu vou fazer isso? O que a gente faz para juntar strings que a gente chama de string. Strings, na verdade, é o texto. Para a gente aqui no curso vai significar a mesma coisa. Para juntar isso, a gente usa o sinal do comercial. Que é esse aqui. Eu vou deixar ele aqui em cima para vocês ficarem vendo. E aí, como é que a gente faz? A gente coloca a primeira célula e esse é comercial, a segunda célula. E aí, repara que ele junta. E esse espaço aqui no meio, ele junta sem espaço. Esse espaço aqui no meio só existe porque eu coloquei esse espaço aqui, ó, dentro dessa string. Então, por exemplo, se eu tirar esse espaço, repara que ele muda ali e ele tira aquele espaço. E aí você já deve imaginar como que a gente consegue colocar, por exemplo, um valor numérico dentro do nosso texto. Então, por exemplo, o que eu posso ter? Digamos que eu tenho aqui o valor 1, o valor 2 e aqui eu tenho a soma. Soma desses dois valores. E aí, digamos que isso aqui é o meu estoque atual. Estoque. Aí aqui eu tive uma compra no dia 1, compra no dia 2. Aí eu comprei isso, então meu estoque total é de 3. Então vou colocar aqui total. E aí eu quero, por exemplo, que em outra aba, digamos que isso aqui ficaria na aba de cálculos, eu quero que, por exemplo, na aba geral, aparecesse escrito, por exemplo, vou colocar em um lugar aqui aleatório, mas aqui eu queria que aparecesse escrito meu estoque atual é de 3 produtos. Porém, eu quero que esse 3 aqui mude de acordo com esse valor. Então, por exemplo, ele está 3 agora, mas se, por exemplo, no dia 2, ao invés de comprar 1, eu comprei 5, aí aqui eu tenho um total de 7. Se eu vier na aba geral, o meu estoque atual aqui continua escrito de 3 produtos. Eu quero que ele fique escrito em 7. Como é que eu faço isso? Eu tenho que transformar esse texto aqui dentro em uma fórmula, ou seja, eu tenho que escrever o texto na fórmula. Então eu vou colocar primeiro o texto entre aspas. E aí como é que a gente fez a concatenação de textos aqui? A gente colocou esse comercial entre os dois valores que a gente queria. Só que eu também posso fazer isso diretamente na célula. Então, por exemplo, se eu escrever aqui igual carta, 2 pontos, espaço, fecho, comercial, abre aspas de novo, valete. Ele aparece a mesma coisa. E é exatamente isso aqui que eu vou usar. Repara, as fórmulas estão diferentes, mas eles aparecem a mesma coisa. E é exatamente essa estrutura aqui da segunda célula que eu vou usar ali na outra. Então eu vou escrever meu estoque atual é de espaço, fecha aspas, comercial. Repara, eu vou deixar o 3, vocês vão ver o que vai acontecer. 3
e espaço produtos. Apertar Enter aqui, olha, ele reconhece o 3 como um número. Então ele permite eu fazer essa concatenação. Mas essa concatenação tem que ser com um e-comercial. Por exemplo, eu não posso colocar o sinal de mais aqui, como se eu estivesse somando dois textos ou somando o texto com um número. Porque se eu colocar, ele me dá um erro, ele me retorna um erro. Vou apertar Ctrl Z aqui. E agora, ao invés desse 3, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a célula de onde eu quero puxar o valor. Então eu vou vir no menu e colocar essa célula aqui, I13. Aperta Enter. E agora ele está em 7 produtos. Se eu modificar esse valor aqui, por exemplo, para 20, então em 25 produtos, e aqui eu continuo escrito com o valor certo, que é o valor de 25 produtos. Uma outra coisa que eu queria acrescentar nisso é que aqui, com essas células, você pode fazer operações dentro dela, porque repare, isso aqui é uma fórmula, eu tenho aqui o sinal de igual, isso aqui é uma fórmula, então se eu fizer a operação com uma célula que é um número, ele me permite fazer isso e ele não me retorna um erro. Então, por exemplo, se eu quiser somar 9 aqui por algum motivo, digamos que eu tenha um estoque fixo de segurança de 9 peças, e eu vou querer sempre colocar esse 9 aqui, e eu só vou colocar ele nessa célula, então não preciso dele em outro lugar, eu coloco mais 9, aperta Enter, repara que ele vai fazer a conta normalmente e não vai me retornar nenhum erro. Então e aqui você pode usar qualquer operação básica. Não tem problema nenhum, você pode colocar uma fórmula, uma outra fórmula aqui também que não tem problema. Ele vai reconhecer isso para você. Eu agora vou voltar, deletar esses dois aqui. Deixar meu estoque atual de 25 produtos. É lógico que a gente não vai deixar isso na nossa planilha, mas isso era um ponto importante que eu queria falar. E na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com as funções. A gente já vai aprender as funções e as funções OU, para abrir o espaço para a gente começar a utilizar a formatação condicional, que é uma ferramenta muito boa do Excel. Valeu e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a função E e a função OU. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essas funções são duas funções lógicas. Então, a estrutura, como é que é a estrutura dessas funções? Quando você coloca aqui o E, repara que sempre que você coloca uma função, ele aparece aqui, como a gente já tinha visto, mas quando você insere a função mesmo, ele te diz como é que funciona aquela função. Então, como eu falei, como é uma função lógica, você vai colocar um valor lógico 1, e aí se você quiser, um valor lógico 2, outro valor lógico, enfim, quantos você quiser. Quando uma função, repara que aqui ela está entre colchetes, esse lógico 2 está entre colchetes, significa que é opcional. Então, por exemplo, digamos, eu vou colocar aqui um valor lógico. Então, 1 menor do que 2. Ela vai me retornar verdadeiro. Eu posso colocar outro valor lógico. Então, ponto e vírgula. Repara que vai ficando em negrito o que a gente está editando no momento. Então, 3 menor que 4. Ponto e vírgula. Aí eu vou colocar também 5 diferente. Repara, diferente no Excel é menor e maior. Diferente de 6. Vou colocar Enter aqui. Verdadeiro, porque 1 é menor que 2, 3 é menor que 4 e 5 é diferente de 6. E vou colocar exatamente a mesma coisa para o OU. Igual. OU. Aí vai ser 1 menor que 2, ponto e vírgula. 3 menor que 4, ponto e vírgula, 5 diferente de 6. Repara que essas duas funções elas têm a mesma estrutura. Então, se você colocar E, você insere um valor lógico e quantos você quiser. E o OU a mesma coisa. Insere um valor lógico quantos você quiser. A diferença é, o E ele vai te retornar verdadeiro se todos esses valores lógicos, todas essas expressões que vocês colocarem entre ponto e vírgula forem verdadeiras. O OU vai te retornar se uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se todas forem falsas, ele retorna falso. Então, por exemplo, eu vou mudar agora e vou colocar aqui 10 ao invés de 2. Então 10, vocês vão ver o que vai acontecer. E 10. O OU continua verdadeiro, mas o E mudou para falso. Por quê? Porque tem uma expressão ali que é falsa. Então o E ele se torna falso automaticamente. Porque tem que ser a primeira verdadeira, e a segunda, e a terceira, e todas. O OU é, se uma for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se todas forem falsas, ele retorna falso.
Mas repara que a gente pode colocar dentro dessas funções também as células como a gente fez antes. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui o valor 1, 2, 3. Vou deixar essa célula vazia. Vou colocar aqui o valor 10. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E agora, vou colocar aqui E. O 1 mais o 2, isso aqui vai ser igual a 3, ponto e vírgula, outra expressão, que esse daqui vezes 3 seja menor do que esse. Eu botei 3 vezes 3 seja menor do que 10, a princípio verdadeiro, então para retornar verdadeiro. E agora aqui, eu vou colocar que essa célula aqui seja igual a vazia. O que é isso que eu fiz? Eu coloquei, repara que a string vazia ou texto vazio é você abre e fecha aspas. Vocês lembram que com fórmula, na fórmula a gente coloca texto assim. Repara que se eu não eu vou colocar assim, e ele vai me retornar verdadeiro. Se eu não colocar nada, se eu colocar igual a simplesmente vazio, ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque ele espera que tenha alguma coisa ali. Então, como eu estou querendo colocar um texto dentro da fórmula, você coloca ele entre aspas. Se você quiser simplesmente escrever na célula, não tem problema. E ele me retornou verdadeiro. E agora para o ou, eu vou na verdade fazer assim, eu vou copiar essa fórmula inteira, para não ter que escrever de novo. Vou colar a fórmula aqui, só vou mudar o e para ou. Verdadeiro também. O que eu fiz agora? Eu copiei, repara, eu copiei a fórmula, eu não copiei a célula. Se eu copiar a célula, vocês lembram, se eu copiar a célula e coloco ela na célula de baixo, as minhas referências mudam. Mas se eu copio a fórmula diretamente aqui dessa barra de fórmulas, eu clico aqui, seleciono a fórmula, copio ela e colo na célula de baixo, ela continua a mesma fórmula, não muda. Então, está dando verdadeiro e verdadeiro. Agora, por exemplo, vou mudar esse valor aqui para 5. O E deu falso, como era de se esperar. Por quê? B10 mais B11 não é igual a 3. B10 é 5 mais B11. Então deu falso. E agora vamos fazer o ou da falso. Para fazer o ou da falso, a gente tem que fazer o quê? Eu vou mudar esse aqui para 5. E esse daqui eu vou colocar qualquer valor. O ou virou falso. Por quê? Porque o B13 já não é mais vazio. O B12 vezes 3 é 5. Vezes 3 é 15. Então já não é menor do que esse. E o B10 mais o B11 é igual a 3. Mas se eu chegar agora aqui, por exemplo, e deletar, ele volta a ser verdadeiro. O que é esse verdadeiro ou falso? Essas duas funções, elas, como são funções lógicas, elas retornam ou verdadeiro ou falso. Que para o Excel é a mesma coisa que ou 0 ou 1. Então, verdadeiro é considerado 1 e falso é considerado 0. Então, galera, basicamente nessa aula é isso. Na próxima aula a gente já vai utilizar a formatação condicional e vocês vão ver que a gente vai usar bastante essas funções na formatação condicional. Então, valeu e até a próxima aula.